Oi, gente, hoje eu quero responder perguntas. A gente fez uma enquetezinha no Instagram, mas tinha algumas outras perguntas também e uma dúvida muito grande também do povo, das seguidoras, que eu quero hoje responder e deixar vocês ou mais tranquila ou mais apreensiva, não sei ainda, né? Vão ficando por aí que a gente vai conversando. A primeira pergunta é da Elisandra: como está o inverno por aí já, né? Como é que ele já está por aqui? Tá bem frio, tá assustando mais do que no ano passado. Então a gente tá achando que ele vai ser bem mais forte, né? Bem mais cruel. Então, estamos se preparando já, né? Aí a outra pergunta da Scarlett Santos: que hora você levanta todos os dias? Eu não tenho uma hora bem certinha, porque vai, assim, depende do que eu tenho para fazer de noite sempre, que hora que eu vou dormir de noite. Às vezes tem muitos comentários, muitas coisas para responder e eu vou até mais tarde, né? Então aí de manhã, em contrapartida, eu levanto mais tarde. Outras vezes eu tô muito cansada, eu vou dormir mais cedo e levanto então mais cedo de manhã e adianto o meu serviço de manhã, então, né? No computador eu falo, né? Mas varia entre 6, 7, às vezes até as 8 da manhã, quando o bicho pega aqui no sítio, que a gente cansa muito o esqueleto, né? Aí então a gente levanta um pouquinho mais tarde de manhã. E também tem aquela coisa de se tá chovendo e a preguiça bateu e não dá pra ir logo pra fora, aí a gente fica um pouquinho mais na cama, né? É tudo isso. Mas a gente não tem uma hora marcada assim, não. Que telha usamos para fazer o nosso telhado da casa? Eu não sei bem certo o nome, como que se fala a composição dessa telha, mas se não me engano é fibrocimento ou eternite, não sei, uma coisa assim. Eu não posso ter precisão nisso ali, né? Mas eu acho que é isso aí, a composição, né? Essa pergunta sobre a telha foi a Carla Carina que fez. E aí, o Luciano Pomer pergunta se eu vou plantar melancia amarela esse ano. Sim, cara, eu sou teimosa. Eu tô no segundo ano que a gente não colheu quase nada, mas esse ano eu vou tentar outra vez, vou mudar de novo de lugar e também vamos esperar, porque, por exemplo, esse ano foi, aqui no Rio Grande do Sul, foi a maior colheita de soja da história praticamente, né? Então, quem planta sabe que a gente não tem domínio da natureza, né? Então não adianta pensar, ano passado eu não colhi melancia, ou ano retrasado também não vou plantar mais. Não, a gente tem que continuar tentando enquanto temos sementes, né? E eu já vou responder a pergunta sobre sementes, né? Que bastante gente perguntando ainda, né? Gente, nós não temos mais semente para doar. O que nós temos é uma reservinha para estar teimando contra a natureza, plantando, né? Mas quem sabe um dia a gente volta a ter para doar, né? Reginaldo e Silvia estão perguntando como separar as mudas de ráfia quando estão plantadas no chão. Essa pergunta me fez pensar em, de repente, eu vou fazer essa semana ainda, eu acho, ou semana que vem. Provavelmente semana que vem, porque vai chover amanhã. Eu vou fazer um transplante, porque eu tô com 3 vasos na área que tem a planta dragão e eu quero tirar aquela planta lá e colocar ráfia, porque o outro pé de ráfia se deu muito bem ali, ele tá crescendo, ele tá ficando enorme. E eu tenho no chão uma toceira grande assim de ráfia, então ao invés de ficar explicando o passo a passo como fazer, como deve fazer, eu acho que eu vou fazer esse transplante em um vídeo especial para vocês, né? E aí a gente trocou de lugar porque o sol tá aparecendo, tá de manhã cedo e o sol tá dando ar da graça, dando bom dia para vocês e para nós, e a gente precisa trocar de lugar. A pergunta do nosso ranchinho: o que fez você a criar um canal? Oi, Franjola! Olha, gente, eu não tenho uma resposta precisa também, porque quando foi eu que resolvi criar esse canal. É só de passagem, assim. Esse canal específico foi eu que resolvi criar, e foi a ideia quando a gente fez a transição da cidade para o interior por conta de um problema de saúde. Enfim, então foi um turbilhão de acontecimentos, fechamento da loja e enfim, eu pensei que era isso é um nicho legal para fazer um canal. Na minha cabeça eu pensei, né? Mas até então eu não dominava a internet, não domino ainda, né? Não sei nada muito sobre isso.
Só que quando a gente abriu aqui o canal, a gente comprou esse sítio, foi tudo na mesma época. Logo depois, aliás, foi quase um ano depois. Então, eu pequei no início também, porque eu não gravei, então não tirei fotos de como era aqui, que era um mato fechado, aquela correria de problemas de saúde com construção de casa e pouco dinheiro, e não sabia se ia fazer esse canal um dia ou não. Eu só tinha aquela sementinha ali germinando na minha cabeça, né, pensando. Então eu não... Foi meio aleatoriamente, assim, meio do... né? Ah, vem então! Eu tava te procurando, vem então, o que tu tá me pedindo? Subiu no colo e não gostou? Então, eu vou fazer carinho então, tá? Eu tenho que dar atenção para os meus 4 patas ao mesmo tempo, tá? Então, gente, desculpe. Então, o que me fez criar o canal, basicamente, foi olhando, tendo uma visão do que estava acontecendo ao redor de mim no momento. E aí eu vi que tinha um futuro também, porque tudo que a gente ia querer fazer aqui era importante mostrar, porque ia tirar o nosso couro, e tirou mesmo, e teria bastante, vamos supor assim, incentivo para quem quisesse fazer a mesma coisa. Se desse certo a gente ia mostrar, se não desse certo a gente ia mostrar. Então, enfim, foi esse o motivo, né? E aí a Josilma Oliveira pergunta como a gente consegue deixar essa grama sempre bonita e sem mato. Essa grama, ela é uma espécie que ela não gosta de mato pelo meio mesmo, não cria mato no meio dela. As partes que está criando mato é onde ainda não tem essa grama, mas ela está se alastrando, está pegando por tudo aí, né? E verdinha é porque é a espécie dela mesmo. Ela é uma espécie de grama bem forte e ela se esparrama e vai dominando o território e não deixa criar mato nenhum. E eu não preciso fazer nada, até porque é grande demais. Eu não teria condições de botar nada nessa grama, porque é muito, muito enorme isso aqui. Então eu adubo alguma coisa, até adubo orgânico, eu só pego para as minhas florzinhas mesmo, porque não tem condições, é muito grande. Ela é uma grama ótima. Adriana Almeida pergunta por onde pretendem ir na primeira viagem de motorhome. Essa é uma pergunta que eu acho que eu vou deixar mais para o final. Mas na verdade, eu já vou respondendo agora, que é a trabalho. Depois eu explico o porquê. Mas vai ser a trabalho e vai ser em direção a Santa Catarina. Depois eu explico melhor. Aí a próxima pergunta, Tioko Natanabe perguntou se fica caro para colocar o teto solar. Depende do ponto de vista de cada um ou da conta bancária de cada um, eu posso dizer assim. A nossa conta bancária é 0, né? Então a gente fez um financiamento e as parcelas do financiamento ficaram menos. A gente refez as contas de novo, ficou menos do que a gente pagava de luz todo mês. Então quase 200 e alguma coisa ficou as parcelas e a gente pagava quase 400 de luz. Então para nós foi viável fazer. Quem tem dinheiro no banco ou alguma reserva sobrando, que consegue comprar à vista as placas solares, é melhor, porque o juro não vai ter aquele jurinho para pagar, né? E não vai ter aquilo de todo mês está pagando, né? Mas para nós não mudou nada, porque a gente pagava conta de luz todo mês há mais de 40 anos, e desde que a gente casou, né? Então para nós não mudou nada, pelo contrário, melhorou porque diminuiu as parcelas. Então era vantagem. E o banco, o financiamento que o banco faz, o juro é bem baixinho. Para nós, no caso aqui, o banco que é com quem a gente trabalha, aqui da região. Então para nós foi viável. Isso vai depender de cada caso, de cada situação talvez, né? A Fátima Ramos perguntou se eu estou muito ansiosa para viajar. Olha, não tanto assim. Eu estou ansiosa para ver o motorhome pronto, mas depois no final das perguntas, quase terminando já, eu vou explicar por quê, vocês vão entender por quê. Eu gosto de viajar e eu estou ansiosa para ver tudo pronto, porque é cansativo tu ver a van parada ali, a gente não pode usar ela muito e as coisas, né? É bem complicado construir um motorhome, né? Então a gente fica também ansioso para viajar. Mas a situação do momento que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, não faz com que a gente fique tão ansioso assim para viajar. Então depois a gente conversa sobre isso, eu vou já chegar lá.
O Dudu Fernandes vai estar perguntando, e seus bonsais como estão? Um morreu porque os gatos derrubaram a bacia, um que estava plantado na pedra, derrubaram a bacia, quebraram e ele caiu, e quando eu vi ele já estava secando, porque as raízes estavam mais expostas, né? Mas os outros estão aguentando firme. Eu vou fazer um tourzinho por lá uma hora de novo, pode deixar. De Noah está perguntando como faz para conseguir melancia, a semente de melancia amarela. Como eu já deixo vocês a par de tudo sempre, né? Nós estamos no 2º ano que a gente não colheu melancia suficiente para ter uma reserva de sementes para estar enviando. Foi bom o 1º, 2º ano que eu plantei, a gente conseguiu bastante, a gente enviou muitas sementes foram enviadas, doadas aliás, e agora os 2 anos que se passaram a gente não colheu quase. Mas esperamos que esse ano, mês de setembro, começa o plantio de novo. Vou tentar novamente. Se a gente conseguir semente, a gente vai estar fazendo vídeo, explicando, dando as coordenadas, tudo. Se vai ter semente, se não vai ter, como vai ser. Tudo a gente vai deixar a par no canal, tá? A Luciana pergunta se conhecemos Uberlândia. Se eu conheço, não sei. Uberlândia. Não conheço, mas temos uma vontade muito grande de conhecer. Temos inclusive um amigo que mora lá. Quem sabe um dia nós vamos para lá. A Laura pergunta como cuidar de uma azaleia. A azaleia, ela é tipo a buganvília. Ela gosta de sol, ela gosta de uma terra adubada, mas meia seca. Ela não gosta de muita umidade como as hortênsias. Ela é uma planta, um arbusto fácil de cultivar. Então aqui eu tenho um pé, ela não tá muito bonita. Ah, tá ali, ó. Logo depois desse pilar aqui do nosso pergolado, que a glicina inclusive tá dormindo, por isso que tá feia. Tá, nós estamos no outono, tudo tá meio feinho. A azaleia tá atrás. E ela aqui é bem seco, é bem ruim esse lugar, então ela tá sofrendo um pouquinho, mas está se desenvolvendo do mesmo jeito. Então a azaleia, ela gosta de terra seca, não muito seca e também não muito forte assim de adubo, não precisa exagerar nos adubos não, ela é fácil o cultivo. O que se planta nessa época, a Luana está perguntando, a Luana nessa época aqui no Rio Grande do Sul, que é como eu posso responder, porque em cada lugar do mundo e do país, no caso, vai mudando. A regra para nós no Rio Grande do Sul é uma, porque nós temos o sol intenso do verão, nós temos o inverno intenso também. Então, nós temos as espécies específicas para plantar em cada estação, né? Então, agora nós estamos numa época boa para plantar as hortaliças, né? Eu falo mais das hortaliças e frutas, que é o que eu cultivo no meu sítio. Eu não vou falar de uma maneira geral, porque eu não sou colona, assim, que tenho muitas terras que faço plantio de milho, batata, muita coisa assim, soja, isso eu não posso responder, porque eu não domino essa área. O que eu posso dizer é que agora estamos na época de plantar frutas, aqui no Rio Grande do Sul, no caso. Todas as espécies de frutas, todas as espécies de árvores, todas as espécies de hortaliças, de uma maneira geral, que gostam do inverno. Nós temos aqui também toda uma linha de hortaliças que gostam do verão e que não crescem no inverno. O tomate, por exemplo, não cresce no inverno, o pimentão não, a berinjela não. Então, agora para nós no inverno, hortaliças é alface, repolho, couve-flor, ervilha, coisas desse tipo, né? Repolho, eu já falei, né? Então, as verdinhas, todas as leguminosas, né? Assim, verdinhas de inverno, né? Já o feijão é de verão, não dá no inverno. Então, é bem complicadinho para mim passar uma lista, porque eu não sei nem de onde você é, né? Então, o que eu posso dizer é, se você quer plantar, está começando um sítio e quer plantar, eu não sei de onde você é, mas você teria que ir na sua região, no caso, na prefeitura, tem um setor aqui a gente chama Emater. Então, esse setor, tem lugares que é Embrapa, enfim, tem nomes específicos para cada região. E eles vão lhe fornecer um calendário de plantio, tá? Você pede o calendário de plantio para sua região, que eles vão lhe fornecer, tanto de verão como de inverno, se tiver nessas, né, no caso. E aí, a primeira pergunta que eu deixei para responder por último, que tá aqui, a Santinha Home,
perguntou: vocês vão deixar o sítio e passar o tempo todo viajando, na casa, o tempo viajando? É uma pergunta que não é só dela, tem muitas perguntas vindo no canal, tem muitas pessoas preocupadas com isso. Gente, não se preocupem não. A minha pessoa, no caso, que foi quem teve a ideia do motorhome, eu tenho os pés no chão, eu não consigo viver fora do chão, no caso. Eu não vou conseguir viver o tempo todo sem os meus verdinhos, sem as minhas frutas, a minha grama, os meus animais. Não vou conseguir, isso eu sei. Então eu vou estar indo junto com meu marido nas primeiras viagens, principalmente, que são as viagens a trabalho. Assim, o meu marido, ele é representante comercial e ele tem 2 meses por ano de trabalho intenso na estrada. Por exemplo, agora em julho, agosto começa o trabalho de verão, as vendas de verão. E nessa viagem talvez eu vá junto com ele para ajudar ele a se adaptar com o motorhome, né? Então a primeira viagem vai ser uma viagem a trabalho e a lazer junto. Se a gente conseguir estar mostrando algumas coisas na estrada, a gente vai vendo, né? Mas eu, aqui do sítio, eu não vou deixar de gravar. Tudo que for acontecendo aqui no sítio eu estarei gravando. Quem vai cuidar do sítio vai ser o André. A Karine vai estar por perto cuidando também, mas o André que vai pegar pesado aqui cuidando. O que acontece? O sítio agora, ele está prontinho. Então o que ele exige da gente? A manutenção e o plantio das coisas na época certa que precisa, né? Alguma coisa, como eu falei antes, que é a horta, né? Porque o resto está tudo plantado e se desenvolvendo, né? Então nós vamos estar gravando as colheitas, a manutenção do jardim, os animais. A gente vai estar gravando nos finais de semana, principalmente, para ter conteúdo para a semana toda. E se eu for viajar, né? Senão eu vou estar por aqui gravando e meu marido viajando. A gente vai estar se adaptando, não se preocupem. O meu marido é da estrada, mas eu sou da terra. Então eu não vou conseguir viver a minha vida toda na estrada com ele, de jeito nenhum. Até porque ele sai na segunda e volta na sexta, às vezes nem tanto assim, né? E ele vai estar aqui no sítio nos fins de semana também junto. Então não se preocupem, gente. A gente vai ter conteúdo tanto fora, e eu quero mostrar como é que é a vida de um viajante também, de um representante comercial, o dia a dia dele, na estrada, mas nos finais de semana em casa também tudo, do mesmo jeito, não muda nada. E assim, ó, vai continuar tendo vídeo todos os dias, com conteúdos variados, então vai ser uma mescla de conteúdos, tanto do sítio como da estrada. A gente vai estar colocando todos os dias vídeo, não se preocupem, a gente apenas vai administrar essa situação de tempo. Eu quero explicar um pouquinho rapidinho porque que eu resolvi sair junto com meu marido, porque que eu resolvi construir esse motorhome, que partiu mesmo, foi da minha cabeça. Porque o meu marido, o representante comercial, a gente fez as contas ao pé da letra mesmo, ele estava gastando por dia quase R$80 de hotel, mais a alimentação dele, que às vezes ele não jantava, às vezes ele não tomava café, muitas das vezes ele ficava só com o almoço, porque ele fazia conta, ele via que ele não ia conseguir, né? Então, e mesmo assim, o que ele ganhava na estrada estava ficando todo na estrada. Entre combustível, alimentação, hotel, ele não estava trazendo nada para casa. Então ele estava entre a cruz e a espada. Ou ele continuava trabalhando e detonando com o carro dele sempre, e não ganhando nada, não trazendo mais nada para dentro de casa, ou ele parava de trabalhar. E uma pessoa que é do mundo, é do trabalho como ele, não é como eu que sou mais do verde, né? Ele não ia aguentar isso. Parar de trabalhar e não ter o que fazer. Ele não ia aguentar isso. E uma pessoa de 60 anos também bater na porta do emprego lá na cidade, viveu a vida toda autônomo, começar a bater na porta das empresas e só receber não. E isso leva a pessoa pro fundo do poço daí, né? Então eu comecei a mentalizar isso e pensar numa forma de resolver essa situação. E resolvemos então por construir um motorhome e ao mesmo tempo, se a gente conseguisse se adequar nos meses que ele não estaria trabalhando, a gente fazer as viagens também de turismo, de aproveitar um pouco a nossa vida, né? Então é assim que vai ser. As primeiras viagens vão ser a trabalho e depois o resto do tempo vai ser viajando também a lazer e buscando conteúdo para o canal. Se Deus quiser, vai ser assim. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.